Paz do Senhor, amados irmãos, que bom estar mais uma vez aqui reunidos para nós falarmos a respeito das lições bíblicas. E nós estamos avançando, já estamos quase na metade do trimestre, não é? Como passa rápido o tempo e as lições, já estamos na lição de número 6. A lição de número 6 que fala sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. E no nosso gráfico esboço nós temos aqui, né, o texto áureo: e formou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, Gênesis 2:15. E a verdade prática diz: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, ou seja, força, vigor, destreza, né, responsabilidade e liderança, tá bom? O nosso gráfico esboço está dividido conforme a lição, são, portanto, 3 pontos: a masculinidade bíblica, a erosão da masculinidade, a apologia à homossexualidade e Boaz como símbolo bíblico de masculinidade, tá bom? Em cada um desses pontos, como vocês sabem, é de costume, nós temos outros 3 subpontos, né? Sendo o primeiro a criação divina do ser humano, o segundo, a característica da masculinidade, o terceiro, a liderança masculina, o segundo ponto, né, da erosão da masculinidade fala sobre a apologia à homossexualidade, responsabilidade negligenciada, crise de liderança, né? E o terceiro ponto fala sobre Boaz como símbolo bíblico de masculinidade, um modelo de generosidade e de responsabilidade. Meus irmãos, primeiro ponto aqui, né, a palavra-chave que você vê aqui é masculinidade, ou seja, a qualidade daquele que é macho, daquele que é homem, né? E a gente precisa ter muito esse conceito, porque hoje esses termos eles estão sendo redefinidos, né? Então, o conceito da masculinidade é isso, ou seja, é aquilo que define o ser homem, né? Tem a ver também com virilidade, porque indica a condição daquele que é viril, daquele que é marcado pela força, pela energia, pelo vigor, pela coragem e tantos outros atributos relacionados a isso, tá bom? E aqui nós temos a criação, né, do ser humano, né? Deus criou o homem dessa forma, tá bom, irmãos? Conforme está na palavra de Deus, macho e fêmea. Deus não criou um terceiro sexo, Deus não criou variações do sexo, Deus criou, né, em relação ao gênero, Deus criou macho e fêmea, tá bom? Uma coisa que precisa ser dito aqui é que na criação do homem você vê uma complementaridade, uma mutualidade, tá bom? Porque o homem vivia só, né? Nós não sabemos quanto tempo o homem viveu só antes da mulher, mas a Bíblia mostra que ele vivia só, tanto é que o texto bíblico diz: e viu Deus que o homem estava só, né? E essa solidão do homem, né, foi o que gerou, né, a necessidade de vir uma outra que seja a complementação do próprio homem, né? Então é claro que outros conceitos vão entrar aí, como por exemplo a própria procriação, porque está falando da continuidade da espécie, da satisfação mútua, porque o sexo não foi feito só para a procriação, mas sim para a satisfação mútua do casal, tá bom? Uma outra coisa que está também inclusa aqui, meus irmãos, e que faz o ser humano diferente dos outros seres criados, especialmente dos animais, é exatamente como Deus criou o homem, né? Aqui a nossa lição diz que Deus o fez olhando para si mesmo, ou seja, a sua própria imagem e semelhança, que é o que os teólogos chamam de imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. A imagem de Deus, a imago Dei, está falando dos atributos comunicáveis de Deus, né? Como, por exemplo, a vontade, né? Deus tem vontade própria, assim como o homem também tem
a sua vontade própria, claro que submetida, né, a Deus, à vontade de Deus. Também o homem tem os seus sentimentos, né? Toda a questão da emotividade está aqui envolvida, o homem tem, isso também vem de Deus, assim mesmo como a razão, o intelecto, tudo isso são os atributos comunicáveis, a imago Dei, tá bom? A imagem de Deus no homem. Não é bom, irmãos, que a gente confunda essa imagem de Deus, tá bom? Com aspectos anatômicos, aspectos físicos. A gente não pode dizer que Deus tem a forma humana como nós, tá bom? Então, não é bom dizer isso. Eu sei que você talvez vai dizer assim, mas olha, irmão Enomi, e às vezes que fala sobre os olhos do Senhor, né? Antropomorfismo, né? Todos nós sabemos disso, né? É uma forma de é uma descrição literária, né? Um recurso literário para falar, não é, de Deus comparando com o homem, mas não que ele tenha mesmo essa forma ou como nós achamos igual a nós, tá bom? Então, não é bom nós pensarmos dessa forma. Meus queridos, segundo ponto, está falando sobre características da masculinidade, tá bom? Características da masculinidade, e é claro, vai falar de um assunto aqui muito importante, tá? Porque quando Deus criou o homem, ele fez ele dentro de uma constituição biológica diferenciada. Isso é algo que é preciso ser dito, a própria ciência testa, né? Atesta, comprova isso, a questão muscular, a questão da força muscular do homem em relação à mulher é maior. Eis o motivo pelo qual não há competição, não é, nos Jogos Olímpicos ou em qualquer outro esporte entre homem e mulher, exatamente por causa dessa diferença, embora muitos queiram trabalhar isso daí, né? Muitos estão lutando para que isso seja uma realidade, mas a gente vê que é um problema quando, por exemplo, uma pessoa trans, não é, um homem muda de sexo, segundo eles lá, não é? E vão competir em modalidades femininas. Isso vai dar problema, porque aquele homem, na constituição biológica dele, que foi feita desse jeito, ele é mais forte do que a mulher, e não tem como mudar isso, porque foi Deus que fez desse jeito, tá bom? Deus fez o homem para cultivar e guardar o jardim, tá bom? Isso aqui está dentro daquilo que a Bíblia chama de mandato divino, né? Que é o mandato cultural. Também já falei sobre ele aqui. Eu quero mostrar para vocês esse gráfico do mandato cultural, tá bom? Meus irmãos, esse gráfico, ele é muito interessante porque ele é bem amplo no que diz respeito ao papel do homem e o surgimento da própria sociedade, tá bom? Porque Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus diz, frutificai, multiplicai, sujeitai a terra. São 3 ordenanças, meus irmãos, que Deus dá ao homem, tá? Frutificai, multiplicai, enchei, povoai a terra. Vamos estudar um pouco, professor, sobre isso, porque, veja bem, é um assunto pouquíssimo falado nas igrejas. Eu acho que algumas coisas da teologia, algumas coisas das academias deveriam ser colocadas para dentro das igrejas, de maneira acessível, de linguagem acessível a todos. Por isso que nós optamos pelos gráficos. Porque você vendo o gráfico, você vai saber explicar, né? O que nós estamos mostrando nesse gráfico? O mandato cultural que tem a ver com a masculinidade do homem. Com certeza tem. Claro que a participação da mulher, porque ela é a sua companheira, também está inclusa aí. Mas a liderança parte do homem. Então, quando diz
frutificai-vos está falando de crescimento produtivo. O homem deveria produzir a partir da materialidade do que ele tem ou do que Deus proveu para ele, a própria terra, a própria natureza. Tudo que nós temos criado hoje é proveniente da própria natureza. Então isso está falando da produção humana. É daqui que você tem, por exemplo, as profissões surgindo daí. Podemos dizer, por exemplo, que o próprio Adão era um agricultor. Por quê? Porque ele cuidava da terra, né? Podemos dizer que ele também foi o primeiro biólogo. E por quê? Porque ele também catalogou os animais, deu nome para os animais. Então, isso é a frutificação. É o homem complementando ou dando continuidade à criação, não é? Vamos falar mais sobre isso. Então, quando ele diz assim, por exemplo, olha, multiplicai-vos. Esse multiplicai-vos está falando de crescimento populacional, crescimento social, crescimento das pessoas, da espécie humana, né? Então está falando, né, que o homem deveria sim dar continuidade com seus filhos, com seus netos, para que houvesse essa multiplicação da espécie humana povoando a terra, tá? Veja, meus irmãos, que não daria certo se Deus criasse um outro homem. Veja que hoje essas novas configurações, né, da sexualidade, movida por essas ideologias, eles podem fazer todo tipo de arranjos, mas para que, por exemplo, um casal, né, homossexual tenha um filho, ele vai precisar do gameta masculino e feminino. Então não tem como fugir dessas coisas, porque foi Deus que criou desta forma, não é? O homem para a mulher. E ele faz isso e os casa. É isso que é interessante, não é? Deus fez o homem dormir, né? Deu ali uma anestesia no homem, tirou dele uma parte da costela dele, formou a mulher e o apresentou a Adão. Né? É como se Deus estivesse oficializando aquela união, fazendo o casamento. E casamento é isso. Por isso que ele diz, carne da minha carne, osso dos meus ossos. E por isso que é dito que eles se formariam um só. Porque até mesmo na própria relação íntima, você tem um casamento ali, um encaixe perfeito. É aquilo que nós sempre damos o exemplo da fechadura e da chave. É um encaixe perfeito, não é? Para fazer uma analogia aqui, não poderia ser duas chaves, não poderia ser duas fechaduras, né? Porque não daria certo, não haveria encaixe, não haveria uma complementação física, biológica. Tá bom, meus irmãos? Então, esse multiplicai-vos foi muito importante ali no início. Mas Deus diz também, sujeitai a terra. Esse sujeitar a terra tem a ver com os dois primeiros, né? A frutificação, que é o crescimento produtivo do homem, a produtividade do homem, né? E também a multiplicação, né? Esse sujeitar a terra tem a ver com o domínio da terra. O homem deveria dominar a terra, né? Ter domínio sobre ela. É o crescimento geográfico, tá? Fazem parte desse mandato cultural aquilo que está na nossa lição também, a provisão, né? Ou seja, o homem produzindo para conseguir o alimento para a sua família, e também a proteção para a família. Nessa proteção para a família, meus irmãos, nós temos aqui esse segundo ponto aqui, que é o mandato social. O que é o mandato social?
é o mandamento de Deus para o homem criar a família, por exemplo, né? Criando a família, o homem vai precisar de proteger a sua família e não poderia ser ao relento. Então, o que é que ele faz? Casas, moradias, residências. Dentro das residências, ele vai também ter que criar tudo que é necessário, por exemplo, para alimentação. Então, ele vai precisar de caçar, ele vai precisar de preparar o alimento, né? Esse mandato social é o mandamento para o homem dar continuidade ao trabalho de Deus, criando famílias. Aí você tem, posteriormente, as igrejas, você tem as civilizações, com todas as suas, digamos assim, especificações, não é? Com suas casas, com seus comércios, com os seus produtos, com a sua produção. Ou seja, é daí que a sociedade se forma. Então veja que tudo isso tem a ver com a liderança masculina. Agora, se o homem é um homem que não demonstra essa virilidade, né? Se ele, eu vou usar, me permita uma expressão mais comum do nosso linguajar, se o homem ele é frouxo, então ele não teria condições, né, de perpetuar a espécie e de fazer esse mandato social seguir adiante. Porque ele iria ficar preso apenas ali, né, e não iria expandir todo o potencial que Deus tinha dado para ele fazer desde o início. Então, é muito importante, meus irmãos, eu estou falando aqui rapidamente, mas é muito importante, não é, estudarmos sobre isso. Você que é líder, né, de igreja, pastor, dirigente, isso é algo para você falar na igreja, né? Pega aí um culto de doutrina, de ensinamento e ministra sobre isso, porque tem muita coisa para ser falado sobre isso. Por exemplo, dentro desse mandato cultural, você tem a criação do mundo natural, que é o espaço geográfico, que é exatamente o sujeitar a terra, né? Por exemplo, aqui explica melhor o que é se sujeitar à terra, né? É a construção de casas, construção de cidades, né? É o projeto, é projetar cidades. Veja que lá no início você tem, por exemplo, a projeção, né, da própria Torre de Babel, embora fosse algo que fosse contrário a Deus, mas você vê como o homem começou a ter essa inteligência para criar tudo isso, né? E a liderança ali é de um homem, né? Nimrod, já estudamos sobre isso, né? Mesmo que o projeto esteja errado de acordo com a palavra de Deus, né? Então, é esse mandato para a construção, para projetar, para criar, para cultivar a própria terra, né? Qual é o significado de tudo isso? É continuar o propósito original de Deus, utilizando o máximo do potencial criativo, o qual Deus nos delegou, expandindo a sua obra criadora no mundo, né? Aí eu coloquei aqui, você pode perguntar por que tem o vaso, né, o oleiro. Colocamos aqui para exemplificar isso. Você tem aqui, por exemplo, a matéria-prima, que é o barro, e você tem a matéria-prima, o barro, a água, né? E você tem a própria criatividade do homem em fazer isso. Lembra que nós falamos lá atrás, né, que esse mandato tinha a ver com o homem criar mecanismo, tecnologias, tá bom, irmãos? E quando você entende, até mesmo em geografia, né, nas ciências humanas, aí a própria a tecnologia, nós só pensamos em tecnologia quando lembramos, né, de computadores e tudo, não é? Aqueles equipamentos lá do início já eram considerados tecnologia, mas a de hoje é a tecnologia avançada, porque ela avançou, né?
mas veio tudo de lá de trás. Então, o barro, né, é produção, é a natureza de Deus, né? O homem não constrói o barro, ele já existe, né? Mas esse fato de manufaturar, de manusear o barro, de molhá-lo com água, né, de colocá-lo em um local em que gira, e ali o homem vai fazendo, tudo isso faz parte do trabalho do homem. Ou seja, Deus fornece o barro, mas o homem faz o vaso. Veja que tudo isso está relacionado com a liderança masculina. É o homem que faz isso, porque foi, de fato, Deus quem fez, Deus quem criou dessa forma, tá bom, irmão? Então a liderança masculina está clara lá desde o início. E eu quero dizer para os irmãos que a gente não se envolva nesse ativismo feminista que procura colocar a mulher acima do homem, que procura lutar contra essa liderança que foi Deus quem criou dessa forma. Eu quero até mostrar aqui para os irmãos, nós já mostramos esse gráfico aqui, mas eu dei uma adaptação, fiz uma adaptação nele para ficar mais compreensível sobre essa função do homem na família. Já mostramos aqui, né, dentro do mandato cultural, por que Deus colocou o homem como cabeça no sentido, né, de expandir, de frutificar, de multiplicar, de sujeitar a terra, tá? Então, a hierarquia familiar mostra que o homem tem essa liderança, né? Nós achamos até estranho quando é uma mulher que lidera a casa. E eu sei que esse tipo de configuração familiar está mudando, principalmente com o avanço do feminismo e desses neo-marxismo, dessas ideologias, né, que procuram desconstruir. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, ainda falando, né? Vamos aproveitar, porque a gente não sabe. De repente vai chegar um tempo em que a censura vai ficar tão forte que esses vídeos nem vão mais estar no ar, né? Porque eles acham realmente nocivo isso. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, dentro da hierarquia familiar, aí está, você está acompanhando. O pai, Deus colocou o homem, né, como pai, como cabeça da família, tá? A mãe, para fornecer a nutrição, né, do filho, o conforto, o ensino, o carinho, o filho, né, os filhos na obediência, no amor aos pais, né? Mas em relação ao pai, você tem ali a função, as funções do pai. O que é que ele é? Provedor, ele é protetor, ele é o disciplinador, né? Como provedor, é ele que provê o abrigo, que foi o que nós falamos lá atrás sobre a questão da construção de casas, né? Um casal hoje, para se casar, né, digamos assim, eles precisam ter uma casa, né? Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Deixará pai e mãe. Tem que deixar o convívio lá da casa. Ele precisa ter uma outra casa, né? Porque ele vai ser esse provedor, ele vai ser aquele que vai dar o abrigo, ele vai ser aquele que dá a alimentação, tá? Então, como pai, ele precisa da alimentação, ele precisa dar o vestuário, que são aquelas coisas básicas, não é? Existe até a pirâmide Maslow, que fala sobre isso, as necessidades básicas. O pai, ele é para fazer isso, né? Esse papel, meus irmãos, não pode ser invertido. Eu sei que hoje tem muitos fazendo assim, né? O pai fica em casa como se fosse uma mãe e a própria mãe vai para o trabalho, né? Vai para a labuta, não é? Mas esse modelo bíblico não está errado. Esse modelo bíblico foi estabelecido pelo próprio Senhor e está corretíssimo, tá?
Então o pai também, ele é protetor. Ele é o protetor, por quê? Porque ele protege, ele dá a segurança, ele protege contra as ameaças, ele protege contra o perigo, né? Essa é a função do pai, tá bom? Essa é a função do pai. Ele também é disciplinador. Por que disciplinador? Porque ele vai dar o ensino, ele vai dar a correção. Aliás, esse ponto aqui é um dos pontos mais importantes, porque muitas vezes você percebe que uma família onde o pai não está, não existe a figura paterna, me parece que há uma certa permissividade, uma liberdade maior dos filhos, porque não respeitam, de certa forma, a autoridade da mamãe. E aí eles são criados de qualquer forma. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas isto é algo que é comum de acontecer, tá bom? Então, meus amados, esse gráfico também ele é muito importante para nós compreendermos isso, ok? Vamos aqui para o segundo tópico, meus irmãos. O segundo tópico ele também é interessante, tá? O segundo tópico está falando sobre a erosão da masculinidade, tá? Aqui a situação fica um pouco mais complexa, porque o que acontece? Nós mostramos o que é a masculinidade bíblica, o que é o papel do homem, segundo a palavra de Deus. Mas a sociedade em que nós vivemos hoje, nesses tempos onde essa ideologia de gênero, né, investe mais na homossexualidade, ignorando as características físicas e biológicas que existem. Isso é ciência, não tem como a gente negar isso, né? O que é que eles alegam? E aqui está o ponto assim mais importante disso. Eles negam que o ser humano nasce, ou melhor dizendo, eles alegam que o ser humano nasce sexualmente neutro. Por exemplo, o fato de existir, né, o órgão masculino e o órgão feminino não define o sexo, porque ele diz que o sexo está na mente humana, né, e não no órgão. Então, aquela ideia, meus irmãos, de uma sexualidade fixa, né, de uma sexualidade absoluta, por exemplo, macho ou fêmea, já está sendo mudada, já foi mudada há muito tempo, para uma sexualidade mais fluida, né? Aonde você pode ser o que você quiser. Aliás, esse inclusive é um dos slogans, né, que mais tem sido falado aí por conta de um filme que está fazendo o maior sucesso, né, que é o filme da Barbie. E ela diz claramente isso, que você pode ser o que você quiser. Essa frase ela é bem ambígua, porque na realidade é isso aqui que está sendo também afirmado. Você pode ser o que você quiser, né? Qualquer tipo de sexualidade você pode ser, né? Outro dia eu estava vendo alguém, inclusive é um ator que diz, né, que tem esse tipo ecossexualidade, né? Ou seja, a atração por alguém que tem amor ou que gosta, né, da natureza, né? Então veja que cada vez mais estão mudando isso daí, tá? Então eles ensinam que essa identidade de gênero e a orientação independe da anatomia do corpo. Não tem problema se a pessoa tem lá um órgão masculino, um órgão feminino, isso aí não depende, né? Então, isso, irmãos, é algo que a gente precisa cada vez mais firmar aquilo que a palavra de Deus diz, tá? Então, a pergunta é, existe base bíblica
para uma sexualidade neutra? Não, não existe base bíblica. Pelo contrário, Deus define bem os sexos. Foi Ele que fez. Então Ele define tudo corretamente, tá? Mas hoje estão falando muito, meus irmãos, e eu trouxe aqui para vocês alguma coisa sobre isso, sobre o que eles chamam de masculinidade tóxica. Essa masculinidade tóxica, na ideia deles, tá? Na ideia desses movimentos, tá? É exatamente o fato de você mostrar que você é homem, que você é macho. Então aquelas coisas que você falava antigamente, por exemplo, do homem vestir azul, do homem se portar como homem, essas coisas hoje não estão mais sendo bem vistas. Isso aí, para eles, é chamado de sexualidade, de masculinidade tóxica, tá bom? Então você dizer assim, olha, seja homem, né, para a criança, como se dizia antes, né, isso daí é considerado masculinidade tóxica. Agora, que coisa curiosa, né? Eu quero citar aqui um texto de 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Esse texto ele é interessante porque ele fala de quando Davi estava morrendo no leito de morte, né? Inclusive eu acho até assim poético, sempre essas temáticas da morte assim me chamam a atenção, né? Davi fala de maneira poética para Salomão dizendo o seguinte, olha, eu estou indo pelo caminho dos mortais, ou seja, eu estou indo pelo caminho de toda a terra. Em outras palavras, eu estou morrendo. Aí ele diz, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Portanto, seja homem. Davi fala isso para Salomão. Seja macho. Não é? Está aqui dentro da palavra, meus irmãos. Onde é que está o erro nisso? Por que que consideram, não é, você dizer que o homem é macho, o homem deve exercer a sua virilidade, a sua força, o seu vigor? Mas a ideia dessas ideologias é exatamente essa desconstrução. Porque para eles o homem não é assim. É por isso que eles dizem, por exemplo, que o próprio Davi era homossexual. Por causa daquele texto em que ele diz, ele lamenta a morte de Jonatas, né? E ele diz, o teu amor para mim era melhor do que o de muitas mulheres. O que ele está querendo dizer? As mulheres poderiam trair Davi, mas o amor de um amigo, o amor de uma amizade verdadeira, não tem espaço para traição. Então ele estava falando de uma amizade verdadeira que ele tinha com Jonatas. Não tem nenhuma relação com essa questão da homossexualidade. Mas para eles é assim que acontece. Tá bom, meus irmãos? Então, meus queridos, eu acredito inclusive que é por esse motivo que há essa revolta e esse ataque contra os personagens bíblicos. Eu falei aqui de Davi, mas eles falam a mesma coisa a respeito de Jesus. Já foram feitas peças, já foram feitos filmes, né? Representações, até mesmo no carnaval, né? Mostrando um Jesus homossexual. Isso aí, infelizmente, é algo que eles estão fazendo e é algo triste, né? Porque a ideia deles é desconstruir mesmo, né? Se alguém se levanta para falar alguma coisa, como está acontecendo com um determinado pastor, que vocês acompanham aí, eu vou me omitir aqui de falar o nome, né? Mas qual é o contra-ataque que estão fazendo em relação a esse pastor, né? Alguém vai e diz, olha, né, um homossexual, um drag queen, um travesti, diz lá, não, eu tive caso com ele. Mas tudo isso a gente vê que é uma forma de contra-ataque.
Não que seja verdade, mas sim que é uma forma de contra-ataque. Então, eu quero dizer para os irmãos que nós vamos ainda passar tempos difíceis, tempos trabalhosos, tá? Outra coisa, meus irmãos, o que faz também a gente pensar sobre essa questão, né, da erosão da masculinidade é essa crise de liderança. Então, alguns estudiosos falam sobre isso, tá? A crise da masculinidade, principalmente com o advento do movimento feminista, né, onde a mulher ela já adquiriu um papel mais elevado, ela adquiriu, né, um papel de protagonista, não é? No sentido de já sair para trabalhar, para exercer cargos de liderança, de confiança, até mais do que o homem, né? Então, alguns estudiosos já estão falando dessa crise de masculinidade, porque além do movimento feminista, você tem esse movimento que a gente acabou de falar, a questão da homossexualidade, e isso daí tem enfraquecido, por exemplo, o papel do homem, né, na sociedade, principalmente na questão de liderança, né? Isso acontece também na igreja, tá bom? Acontece também na igreja, e aí o casal, principalmente o pastor que exerce, não é, essa liderança, precisa ter, na verdade qualquer líder, né, que exerce essa liderança, precisa ter claro isso, porque ele não pode deixar que a sua esposa tome a frente do trabalho que foi delegado para ele. Infelizmente isso também acontece nos dias de hoje. A mulher tem que estar, meus irmãos, como se fosse aquela para mesmo ao lado do homem. Veja, não estou falando na frente do homem, nem atrás, é ao lado, é para ajudar. Então muitas vezes as mulheres, elas dão sim uma ajuda muito importante, né, ao homem, principalmente na questão de conselho. Eu queria mostrar, antes de passar para o próximo ponto, sobre esse gráfico aqui. Não é gráfico, na verdade são duas imagens que eu peguei para falar sobre essa masculinidade tóxica. Meus irmãos, essa imagem aí, ela parece ser engraçada, né, principalmente essa segunda, mas ela está falando sobre o que é essa masculinidade tóxica e o que é a masculinidade verdadeira segundo essas ideologias, tá bom? Então, a masculinidade tóxica é você mostrar uma família conforme está nos padrões bíblicos. O homem exercendo a liderança, aí você lembra do gráfico lá que nós mostramos, onde cada um, né, tem o seu papel bem definido. O homem exercendo a liderança, a mulher como aquela que está ajudando, os filhos como aqueles que estão, né, submetidos aos pais, obedientes aos pais, amando os pais. Isso aí, por isso que você tem que entender que o que nós estamos mostrando aqui é o que eles entendem como tóxico, tá bom? Biblicamente, essa primeira imagem está correta, mas segundo a sociedade dos dias atuais, essa imagem não está, ela é tóxica, porque está mostrando uma masculinidade, um machismo e coisas semelhantes, tá? Mas para a sociedade de hoje, a masculinidade é essa segunda, que é a mais correta. Quer dizer, o que é que tem nessa segunda aqui? Um homem, né, carregado por uma mulher, chorando, né? Aquela ideia que as pessoas dizem que o homem não chora, irmãos, ninguém fala sobre isso daí. O que acontece é que o homem, ele tem sim, ele chora sim, mas ele procura ser forte em relação às suas emoções. Não tem nada a ver com isso que eles dizem, tá? Então, para eles, aqui você vê a figura de um homem fraco, de um homem enfraquecido, de um homem frouxo, né? Mas esse é o padrão que a sociedade está querendo nos dias de hoje.
em confronto com o padrão bíblico, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, para nós encerrarmos, tá? Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Olha aqui. Aí você tem o modelo de generosidade, modelo de responsabilidade. Todos nós já estudamos, inclusive, sobre a questão do livro de Ruth, né? Do que aconteceu, o retorno de Noemi para Belém, já com a sua nora Ruth, e aí ela encontra Boaz, que é o parente mais próximo, mas aí descobriu-se que tinha um outro parente mais próximo, eles já estavam tendo alguma afinidade, porque foi mostrado, né, para Boaz que ele seria o parente mais próximo, que ele deveria casar-se com Ruth, mas então ele entendeu que tinha um outro parente mais próximo do que ele e que esse parente deveria ser consultado. Ele é consultado, mas aí a pessoa desiste e essa responsabilidade fica então com Boaz, tá bom? Eu coloquei aqui uns 3 pontos a respeito disso para mostrar por que Boaz tem esse símbolo de masculinidade. Primeira coisa, irmãos, ele é responsável. Existe uma responsabilidade envolvida em tudo que Boaz faz. Ou seja, ele assumiu o seu papel de remidor. Poderia não fazê-lo como o outro não quis fazer, mas ele assumiu esse papel, né? Então ele é aquele que, de fato, cuida da família, né? Como parente, ele estava ali cumprindo o seu papel, sendo responsável. Mas também uma outra característica que mostra essa masculinidade de Boaz, porque o homem, ele precisa, além de ser responsável, ele precisa também ser correto, ele precisa também ser ético, tá? Veja que ele, quando foi apresentado que ele seria, não é, o parente remidor, o que é que ele faz? Ele vai falar com o parente mais próximo, conforme a lei, né? E ele faz isso levando o caso também para os anciões, né? E oficializou tudo na presença deles. Veja como ele faz tudo de maneira correta, de maneira ética, porque o homem verdadeiro, o macho verdadeiro, faz dessa forma, tá? E a terceira característica, que aí é mais interessante, é mais abrangente, porque mostra que o fato dele agir dessa forma, Deus honrou e gerou uma descendência que viria a ser depois a descendência do Messias, o Cristo, né? Porque ali dele lá gera Obed, de Obed Jessé, de Jessé Davi e de Davi, né? Mostrando mais lá na frente toda a descendência de Davi, culminando com o rei Jesus, o nosso Senhor Jesus, que viria dele, né? Da descendência de Davi, filho de Davi. Então é muito importante Boaz como esse símbolo de masculinidade. Mas é claro que a Bíblia mostra outras pessoas que foram péssimas, como por exemplo Nabal, né? Esposo de Abigail, está lá em 1 Samuel 25. A Bíblia mostra claramente que ele era um homem rude, que ele era um homem mau. Ou seja, aqui existe um mau exemplo dessa masculinidade, tá? A palavra de Deus mostra tudo isso. A palavra de Deus não omite, exatamente para que a gente tenha esse entendimento correto, para que a gente faça o que é correto, tá bom? Lembrando, meus irmãos, que nada mudou quando Jesus vem, né, em relação ao homem. A única coisa que a gente percebe é que Jesus valorizou mais o papel das mulheres, tá bom? Meus amados, eu quero agradecer muito vocês terem nos ouvido até aí. Pedir que vocês continuem orando por nós, para que Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê saúde, para a gente continuar, tá bom? Baixe os gráficos, estude sobre esses assuntos, principalmente nesses gráficos que nós colocamos aí, e ministre uma aula
na presença de Deus, tá bom? Que Deus vai te abençoar grandemente. Que o Senhor nos abençoe. Amém.